Olá! Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre as ligações químicas, os tipos que a gente tem e as características de cada um desses tipos. A primeira coisa que a gente tem que saber é por que os átomos se ligam, né? E para isso eu vou precisar relembrar um pouquinho da tabela periódica. Então nós temos aí a tabela periódica. Somente uma representação, e é uma representação dos elementos representativos. Então, somente da família A, do grupo A, né? Então nós temos aí a família 1A, nós temos a família 2A, nós temos a família 3A, nós temos a família 4A, nós temos a família 5A, nós temos a família 6A, temos a família 7A e, por fim, temos a família 8A. Essas famílias, né, como nós vimos aí nas aulas de tabela periódica, elas compartilham entre si propriedades semelhantes. Então nós temos aí, né, como exemplo, o número de elétrons na camada de valência. Então nós temos aqui na família 1A 1 elétron, na família 2A 2 elétrons, na família 3A 3 elétrons, na família 4A 4 elétrons, 5 elétrons, 6 elétrons, 7 elétrons e 8 elétrons. Então nós temos aí um número fixo de elétrons na camada de valência para cada uma das famílias. E isso faz com que elas tenham uma carga. Por quê? Porque nós temos aqui nas ligações químicas uma chamada regra do octeto. A regra do octeto, ela nada mais é do que uma comparação de todos os elementos da tabela periódica com os gases nobres. Então, o que acontece? Nós temos que na tabela periódica, os gases nobres, eles são os elementos mais estáveis, né? Eles aparecem isolados, não se ligam com ninguém. Enquanto todos os outros elementos se ligam. Então a regra do octeto diz que o elemento ele se liga, né? Apresenta uma justificativa aí, né? Então a ligação ocorre para que o elemento se assemelhe ao gás nobre mais próximo. E aí, né, os gases nobres, como a gente bem viu aqui, todos eles terminam com 8 elétrons na camada de valência. Então dizer que um elemento segue a regra do octeto significa falar que ele se estabiliza com 8 elétrons na camada de valência. E aqui é o seguinte, né? Nós temos aqui algumas famílias que vão receber elétrons para isso. E nós temos também algumas famílias que vão doar elétrons para isso. Então, no caso das três primeiras, a grande maioria dos elementos doa elétrons, enquanto as quatro próximas, né, eles recebem. E por conta aí da regra do octeto, acaba que esses elementos dessas famílias, por compartilharem número de elétrons na camada de valência semelhante, eles acabam compartilhando também cargas. Então aqui nós vamos ter que na família 1A, todos os elementos têm um elétron na camada de valência e tendem a perder, e tendem a doar esse elétron.
Eles perdendo um elétron, eles vão ficar com carga mais 1. Na família 2A, nós vemos aí que os elementos eles têm a tendência em ter 2 elétrons, né? Então eles têm aí a tendência a ficar com uma carga mais 2 se eles perderem esses 2 elétrons. Na família 3A, nós temos aí elementos com carga com 3 elétrons na camada de valência, tendem a perder esses 3, ficam aí com carga mais 3. Nós temos aí a família 4A. A família 4A tem 4 elétrons na camada de valência, tende a ganhar 4, então fica com carga menos 4, porque aí ganhou 4 elétrons, né? Quando você perde, você fica com excesso de próton, fica com excesso de carga positiva. Quando você ganha, você fica com excesso de cargas negativas. Portanto, ganhei 4 elétrons, fico com carga menos 4. Da família 5A, nós temos aí 5 elétrons na camada de valência. Ou seja, para ficar com 8, ele precisa ganhar 3 elétrons, então fica com uma carga menos 3. Da família 6A, nós temos aí que os átomos, né, eles têm 6 elétrons na camada de valência. Para ficar com 8, eles precisam ganhar 2, fica com carga menos 2. Na família 7A, eles têm aí 7 elétrons na camada de valência. Tendem a ganhar 1 para ficar com 8, fica com carga menos 1. Enquanto que os gases nobres da família 8A têm aí 8 elétrons na camada de valência. Ou seja, eles não ganham nem perdem. Eles já são estáveis. A informação dos elétrons na camada de valência vai ser particularmente útil na ligação covalente, enquanto a carga vai ser particularmente útil na ligação iônica. Então vamos estudar aí os diferentes tipos de ligação. A primeira ligação que nós vamos estudar é a ligação iônica. A ligação iônica ela está associada a uma elevada diferença de eletronegatividade. Essa elevada diferença de eletronegatividade, ela geralmente está associada a uma ligação entre metal e ametal ou hidrogênio. E já que conversamos aí sobre hidrogênio, tem um ponto que a gente precisa conversar. Tem um ponto que a gente precisa salientar aqui. Aqui na tabela, o hidrogênio, ele se localiza mais ou menos aqui, né? Não é bem uma tabela periódica isso daqui, mas se fosse, o hidrogênio estaria aqui, ocupando a primeira posição da nossa tabela. No caso do hidrogênio, ele, ao se ligar, se assemelha ao gás nobre mais próximo, que é o caso aqui do hélio, né? Então, o hidrogênio, ele se estabiliza se assemelhando ao hélio. Tá, e o que tem isso? O que tem é que o hélio só tem 2 elétrons na camada de valência, e o hidrogênio se estabiliza dessa forma. Então, nós temos aí que o hidrogênio, ele vai receber um número de elétrons suficiente para ficar com 2 na camada de valência. Então, nós temos aí uma exceção à regra do octeto, né? Ele segue uma regra que a gente chama aí de regra do dueto, né? Então, acaba que hidrogênio e lítio também, porque o lítio aqui está embaixo do hidrogênio, eles se assemelham ao hélio. Logo, eles terminam aí com 2 elétrons na camada de valência. Importante frisar, porque a gente vai precisar disso daí logo logo. E como que a gente faz essa ligação? Então vamos fazer aqui, por exemplo, a ligação que
que todo mundo que estuda ligação química começa, né? A ligação entre sódio e cloro. O sódio, ele está na família 1A. E o cloro está na família 7A. Ou seja, né, o sódio vai possuir aí um elétron em sua camada de valência. Enquanto o cloro vai possuir 7. O metal é sempre quem vai doar o elétron. Então, o sódio é quem doa o elétron para o cloro. E aí, o que acontece? Né? Acontece o seguinte. Nós vamos ter aqui um sódio deficiente de um elétron, então com uma carga mais 1, e um cloro com excesso de um elétron. Portanto, com uma carga menos 1. Esse esquema de representação, observando, né, as camadas de valência e a configuração dessas camadas após a ligação, é o que a gente chama aí de fórmula de Lewis. Lewis, né, leva aí o nome para essa fórmula, porque foi ele que estudou aí, por exemplo, a regra do octeto, né? E nós temos também a fórmula iônica, ou também chamada de fórmula unitária. A gente tem aí, ó, a fórmula iônica como sendo o número de NAs e o número de CLs. Como eu só tenho um de cada um, NaCl, essa daqui é a chamada fórmula iônica, ou fórmula unitária também. Mas por que fórmula unitária? Porque os íons na ligação iônica, eles se atraem simplesmente por força eletrostática. Então, o negativo de uma fórmula unitária se atrai com o positivo de outra. Então, a gente vai acabar tendo essa estrutura aqui, ó. NaCl, uma fórmula unitária. Depois outra fórmula, outra fórmula, outra fórmula, outra fórmula. A gente vai ter uma estrutura que a gente chama de uma estrutura cristalina. Então, é por isso que a gente chama de fórmula unitária, que é a mínima fórmula possível para a estrutura cristalina aí dos compostos iônicos. E a fórmula iônica, gente, ela tem um macete muito útil, que é a regra do escorregador. Então a gente tem aqui Na e Cl. O Na está na família 1A, então ele tem carga mais 1. E o Cl está na família 7A, ele tem carga menos 1, porque ele recebe um elétron. A carga do Cl em número, tá bom? A gente esquece o sinal. A carga dele eu vou escorregar para o Na. E a carga do Na só, o número, eu vou escorregar para o Cl. E feito isso, eu vou estabelecer ali a fórmula iônica. Então a regra do escorregador ela serve para a gente encontrar a fórmula iônica sem precisar fazer a ligação em si, né? E é muito útil para resolver os exercícios. Então, juntando os nossos conhecimentos lá da tabela periódica, de identificação das camadas de valência, identificação da carga aqui agora, a gente consegue prever a fórmula iônica sem precisar fazer a ligação como um todo. Vamos fazer mais um exemplo. Então, por exemplo, magnésio e hidrogênio. Então aí, magnésio, ele se encontra na família 2A, hidrogênio na família 1A. O magnésio, ele tem carga mais 2, por estar na família 2A, né? Ele perde 2 elétrons. E o hidrogênio, ele tem carga menos 1. Porque se vocês lembrarem, o hidrogênio, ele não se comporta como os metais alcalinos, né? Da família da qual ele faz parte.
ele se comporta mais como halogênio quando vai se ligar com o metal. Então a carga dele acaba sendo -1 porque ele recebe um elétron para ficar com 2. Então aqui a gente vai ter o seguinte, ó. Magnésio, hidrogênio. O magnésio tem 2 elétrons na sua camada de valência. O hidrogênio tem um só. O hidrogênio precisa de 1 para ficar com 2 e se assemelhar ao hélio. Então, ele recebe um elétron aí do magnésio. Completei o hidrogênio, mas não completei o magnésio. Então, o que eu faço? Chamo um hidrogênio. Então, eu grito aí, ó, hidrogênio. E ele aparece aqui, outro hidrogênio, com seu 1 elétron na camada de valência. E aí, olha só, o magnésio doa mais um elétron, estabilizei o magnésio, porque doei os 2, estabilizei o hidrogênio, porque cada um recebeu 1. E aqui, ó, quero deixar claro, não é que a gente vai chamar sempre um hidrogênio quando estiver sobrando elétron. A gente sempre vai chamar o elemento que se estabilizou e deixou o outro com o elétron sobrando. Então, se fosse, por exemplo, um cloro aí, a gente chamaria outro cloro. E aí nós temos a fórmula de Lewis, né? Magnésio, aqui, sem elétrons na sua camada de valência, perdeu 2, então carga mais 2. E hidrogênio, com 2 elétrons em sua camada de valência, cada um deles, né? E no final a gente tem aí 2 hidrogênios, né? Então essa daqui é a nossa amiga fórmula de Lewis. E a fórmula iônica? Vamos fazer pela regra do escorregador. A gente já sabe pela fórmula de Lewis que é MgH2, mas e se eu não tivesse feito a fórmula de Lewis, como eu faria pela regra do escorregador? Simples. A gente tem aqui, ó, magnésio e hidrogênio. O magnésio, ele tem carga mais 2. O hidrogênio tem carga -1. Eu escorrego o número do magnésio para o hidrogênio e o número de carga, o número da carga, né, sem o sinal, do hidrogênio para o magnésio. Então a gente acaba tendo aqui no final, olha só, a gente acaba tendo aqui MgH2. Essa daqui é a nossa amiga fórmula iônica. Vamos fazer mais um exemplo. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, cálcio e oxigênio. O cálcio se encontra na família 2A, então tem carga mais 2. O oxigênio se encontra na família 6A, então tem carga -2 depois que ligar. O cálcio, por estar na família 2A, ele tem 2 elétrons na camada de valência. Só um minuto, apaguei demais. Então, o cálcio, ele tem 2 elétrons na sua camada de valência. Enquanto que o oxigênio tem aí seus 6 elétrons na camada de valência. E aí como faz? O que acontece? O cálcio doa um elétron para o oxigênio, ele fica com um sobrando e o oxigênio fica com um faltando. Então doa mais um elétron. E aí intera os dois, né? Então nós vamos ter aí o seguinte, ó, pela fórmula de Lewis, Ca mais 2 e o oxigênio aí com seus 6 elétrons mais os 2 do cálcio se estabilizando aí com carga -2. Essa daqui é a fórmula de Lewis. Enquanto, né, que a fórmula iônica, se eu não soubesse a fórmula de Lewis, e aqui tem um detalhezinho, eu tenho aqui que o cálcio tem carga mais 2 e o oxigênio tem carga -2. Se eu escorregar, o que vai acontecer?
a gente vai chegar nessa fórmula unitária. Ca2O2, que é diferente da fórmula de Lewis. Mas aí tá errado? Não, não tá. Por quê? Aqui tem dois detalhes. Primeiro, quando a soma das cargas é zero, a gente não precisa escorregar. Por quê? A ligação química, a ligação iônica especificamente, ela produz moléculas neutras eletricamente. Então a fórmula unitária não pode ter carga. A carga da fórmula unitária é sempre zero. Então o que acontece? Aqui, quando eu já tenho um equilíbrio de cargas, eu não preciso escorregar. Porque essa já é a fórmula unitária, porque a soma das cargas já dá zero. Mas tá, escorreguei. O que eu faço? Perceba que você chegou numa fórmula unitária onde o número de átomos é múltiplo do mesmo número, no caso aqui múltiplo de 2. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente dividir por 2, né? E aí a gente chega no CaO. Por quê? Eu falei para vocês que a fórmula unitária é a fórmula mínima, a menor fórmula possível de um composto iônico. Ca2O2 não é a menor fórmula possível, porque eu tenho um múltiplo ali ainda. Então, dividindo por 2, eu chego aí no CaO, que é a fórmula unitária de verdade. E vamos fazer mais um. Esse daqui é tipo um desafio. Então, alumínio e oxigênio. Alumínio está na família 3A, oxigênio está na família 6A. O alumínio tem carga mais 3, o oxigênio tem carga menos 2. Vamos fazer a ligação. O alumínio, por estar na família 3A, ele tem ali na sua camada de valência 3 elétrons. Enquanto que o oxigênio, por estar na família 6A, ele tem ali na sua eletrosfera 6 elétrons. Então, o alumínio ele vai doar um elétron para o oxigênio, não completou o oxigênio nem o alumínio. Doou mais um para o oxigênio, completou o oxigênio, mas o alumínio não. Então eu preciso chamar outro oxigênio. Então chamo mais um oxigênio. Esse oxigênio com seus 6 elétrons na camada de valência. E aí nós vamos ter o seguinte. O alumínio vem e doa mais um elétron e completou seus 3 elétrons para doar. Mas o oxigênio continua sem completar, então eu chamo outro alumínio. O alumínio tem 3 elétrons na camada de valência. Doou um para o oxigênio, inteirou o oxigênio, mas ele continua com 2 elétrons ainda para doar. O que eu faço? Chamo outro oxigênio. Esse oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Doei um, não estabilizou. Doei outro, estabilizou. Então aqui nós temos a nossa fórmula de Lewis. O alumínio sem nada, e eu usei 2 alumínios, cada um deles ficou com carga mais 3, porque perdeu 3 elétrons. E o oxigênio, com seus 8 elétrons, né? 6 que eram dele e 2 que eram do alumínio. E eu usei 3 oxigênios, cada qual ficou com carga menos 2. Então, se você perceber aqui, ó, eu falei da carga agora há pouco. Perceba você que aqui, ó, a gente tem 2 alumínios com carga mais 3. Então, o total de carga positiva foi mais 6. E aqui a gente tem 3 oxigênios com carga menos 2. O total de cargas negativas foi menos 6. Mais 6 com menos 6 dá 0. Essa daqui é a fórmula de Lewis, né? Então, esse negócio da carga é muito importante para ver se acertou, né? Se tá certinho. E a fórmula iônica? Então, ó, vocês perceberam que foi meio complicadinho o negócio aí para fazer a fórmula, né?
A fórmula iônica é muito simples. Então aí a gente tem alumínio, oxigênio, o alumínio tem carga mais 3, o oxigênio tem carga menos 2. Escorrega os números aí, sem o sinal, a gente fica aí com Al2O3, fórmula iônica. E aí, por esse vídeo, é isso. No próximo vídeo a gente vai estudar a ligação covalente e as características dessa ligação. Até lá!